19 de março de 2015. O resultado do jogo, você já sabe, você já viu. O que você vai ver agora no Gazeta Esportiva são os bastidores de São Paulo e São Lourenço, Libertadores aqui no Morumbi. Presidente Dilma Rousseff assina medida provisória que refinancia a dívida dos clubes e que prevê rebaixamento para quem não cumprir exigências. Flamengo vence Brasil de Pelotas no Maracanã e avança na Copa do Brasil. O ex-goleiro Marcos visita a Arena do Palmeiras e serve como guia por um dia. O Palmeiras anuncia mais um patrocinador e transforma sua camisa na mais valiosa do futebol brasileiro. E ainda, Borges é o novo reforço da Ponte Preta. A preparação do Corinthians para a maratona de 4 jogos em uma semana. E FIFA define datas da Copa do Mundo do Catar em 2022. Hello! Boa noite! Quinta-feira, o Gazeta Esportiva está no ar, cheinho de informações para você. Tem a vitória do São Paulo na Libertadores, os bons resultados de Galo e Inter fora de casa, a visita de São Marcos ao Allianz Parque, as notícias do Timão e do Santos e muito mais. Mas nós começamos com uma informação importante para aqueles que querem ver o futebol brasileiro se reorganizar. Ainda falta a sanção do Congresso Nacional, mas hoje a presidente Dilma Rousseff assinou uma medida provisória que reestrutura as dívidas dos clubes com contrapartidas, que se não forem obedecidas, podem provocar até o rebaixamento das equipes. Acompanhe. Em cerimônia realizada na manhã de hoje no Palácio do Planalto, em Brasília, que contou com a presença do ministro do Esporte, Jorge Hilton, de parlamentares, cartolas, esportistas, ex-jogadores e integrantes do movimento Bom Senso, a presidente Dilma Rousseff assinou a medida provisória que visa reestruturar as dívidas das entidades esportivas com o governo federal, avaliadas em mais de 4 bilhões de reais. Os clubes poderão parcelar o saldo devedor em até 240 parcelas. O nosso futebol necessita com urgência de um programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal. Por isso, acredito sinceramente que o futuro de nosso futebol depende da aprovação desta legislação, que temos a honra de submeter ao exame do Congresso Nacional. Mas para aderir ao refinanciamento da dívida, os clubes deverão se comprometer em 7 itens. São eles: publicar demonstrações contábeis auditadas por empresas independentes, pagar em dia todas as obrigações tributárias com atletas e funcionários, incluindo direitos de imagem, gastar no máximo 70% da receita bruta com o futebol profissional, manter investimento mínimo em suas categorias de base e futebol feminino, não antecipar receitas previstas para mandatos posteriores, a não ser em casos específicos, adotar programa de redução de débito progressivo a ser sanado no máximo em 2021 e respeitar todas as regras de transparência previstas no artigo 18 da Lei Pelé, que, entre outras cobranças, fala em gestão democrática dos clubes. É óbvio que as propostas serão amplamente discutidas, inclusive muito melhoradas no Congresso Nacional. E isso é muito importante, porque essas propostas vão ao encontro das demandas dos clubes, dos profissionais da cadeia produtiva do futebol, das entidades representativas do segmento e do Bom Senso Futebol Clube. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A presidente fez a parte dela e espera-se que o Congresso agora ratifique, né, o que o governo está pedindo, realmente, para a moralidade do futebol. A bancada da bola é muito forte e a bancada da bola tem se mostrado contra a medida provisória da presidente. Eles não querem essa história de 70% apenas de uso da receita do futebol, não querem investir no futebol feminino, não querem dar contrapartida. Quer dizer, é muito cômodo, né? Não paga tributo, não paga imposto, depois vai empurrando com a barriga e continua sempre tudo do jeito que está. Então, o Bom Senso tem uma participação importante nisso. Nessa medida provisória, e a gente espera realmente que ela seja ratificada, ela seja aprovada agora
no Congresso. Boa noite, Godoy. Boa noite, Celso, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Olha, todas as medidas aí, principalmente quando existe medidas governamentais, medidas do executivos, ou do executivo propriamente dito, na instância maior deste país, quando existe respaldo de uma determinada bancada, de um determinado partido ou de alguns determinados partidos, pode você, cidadão contribuinte decente e honesto deste país, já ficar com uma certa dose de preocupação, porque vão mexer no teu bolso, né? Esse negócio de reestruturação é uma maneira de maquiar e dar um alvará, um salvo-conduto para quem já roubou e continua roubando, não é? E não foi punido e nem será punido. Então é o seguinte, vamos ajeitar a casa para que aqueles maus administradores continuem roubando, já que eles não têm responsabilidade nenhuma e o ferro nunca é em cima deles. Tem que meter o ferro no administrador vagabundo, safado e ladrão. Em qualquer instância, dona Dilma, vovó Dilma, em qualquer instante tem que meter o ferro nesses vagabundos ladrões, seja no executivo, no privado, no estatal, no legislativo. Tem que meter o cacete, não é? 20 anos para pagar a dívida, aí Bom, aí faz essas super mega contratações de jogadores caros. Bom, gente, nunca mais o futebol vai ter jeito mesmo, eu acho. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Agora sim eu vou para a câmera 3 do Pascoalzinho. Nós queremos saber, você acha mesmo que os clubes serão realmente punidos se não cumprirem as exigências da medida provisória assinada pela presidente? Sim ou não? Godoy, começa com você hoje. Com este comando que nós temos no futebol brasileiro, não. Com este comando, não. Futebol brasileiro e do futebol brasileiro estende suas ramificações para os estados. Com este comando, com a seriedade destes senhores, não. Celso. Se estiver na lei, sim. Você acha que... Claro, óbvio. Se estiver na lei, se o Congresso realmente confirmar aquilo que pede o governo federal, sem dúvida. Até isso sair, o resultado sai, a enquete sai hoje, tá? Mas até um clube realmente ser rebaixado, vai recorrer, não sei o que lá, se isso acontecer. Não, mas se estiver na lei, tem que cumprir a lei. Existe uma lei aí que é a do doping, e sempre quem se ferra é a farmácia, cara. Que fez a farmácia. O pau é na farmácia. Os caras nunca, os dopados nunca, cara. Eu nunca vi tanto dopado inocente num país como o Brasil. É só farmácia de manipulação que se ferra. A farmácia vai se recusar. Agora nós precisamos saber qual será a farmácia utilizada pelos dirigentes no futebol. Copa do Mundo. Começou hoje o encontro do Comitê Executivo da FIFA em Zurique, na Suíça. A principal decisão foi a respeito da Copa do Mundo do Catar em 2022. Ela realmente vai acontecer no final do ano, com datas já definidas. O início será no dia 21 de novembro e a final no dia 18 de dezembro e não no dia 23, como havia sido cogitado. E hoje, o jornal O Estado de São Paulo publicou o valor do lucro obtido pela FIFA na Copa do Mundo do Brasil no ano passado. Atenção, segundo um sigiloso balanço comercial a que o Estadão teve acesso e que deve ser revelado amanhã, a entidade máxima do futebol ganhou cerca de 5 bilhões de dólares, 5 bilhões de dólares entre 2010 e 2015, durante a organização do Mundial. Esse valor é 900 milhões de dólares maior do que o que a FIFA lucrou na Copa da África do Sul. Na Alemanha, em 2006, a FIFA embolsou muito menos, apenas 249 milhões de dólares. Gente, foi 5 bilhões aqui no Brasil, então os caras estão muito felizes. Essa Copa tinha
que ser nossa. Vale lembrar que eles tiveram isenção de vários impostos e que em janeiro desse ano anunciaram um investimento de 100 milhões de dólares no desenvolvimento do futebol brasileiro, um valor bem menor do que os 5 bilhões arrecadados na Copa. Não dá nem 10%, né, Godoy? Mas a FIFA já soltou o balanço, né? Tá bem mais rápido do que a Petrobras. A Petrobras não consegue soltar o balanço dela. E aí mostra Nunca é aprovado o balanço da Petrobras. Olha, os caras sabem ganhar dinheiro. Sabem ganhar dinheiro. Aliás, não é só a FIFA que sabe ganhar dinheiro, a CBF também sabe ganhar dinheiro, a Federação Paulista de Futebol também sabe ganhar dinheiro. Aí, por isso que eles nunca largam o osso, não. O cara se perpetua no poder, inclusive nos momentos de transição. Sai o Oscar, mas fica o Roberto. Sai o Roberto e fica o Godoy. Bom, com os ingressos dos setores mais baratos se esgotando em pouco tempo, tem muito torcedor do Palmeiras que ainda não conhece o Allianz Parque. Mas agora eles terão uma oportunidade, isso porque o Verdão iniciará na semana que vem um serviço de visita guiada pela nova casa. E o primeiro guia, sabe quem foi? Veja na reportagem de Felipe Sboril. Foi no Palestra Itália que eu vi acontecer, final Libertadores, o meu Palmeiras venceu. Quem viveu grandes emoções no antigo Palestra não esquece. O torcedor que esteve nas arquibancadas guarda na memória. Quem esteve no gramado tem no coração a lembrança de tantas alegrias que viveu por aqui. E agora tenta relembrar este momento. Tá bom, né, gente? Pelo amor de Deus. O goleiro Marcos vestiu o crachá e serviu de guia por um dia no novo tour da Arena Allianz Parque. Os torcedores do Palmeiras vão poder agora conhecer o estádio por dentro. Até um pedacinho do antigo ainda está por lá. Não tem problema, é tanta coisa nova que tudo por aqui mudou. Inclusive você, né, Marcão? Mudou. Claro que o velho Palestra tem seus encantos também, os seus títulos, uma grande história, e a gente acredita que o Palmeiras vai ter uma grande história aqui nesse estádio novo também, né? O que todo palmeirense espera. Marcos parecia mesmo uma criança com um brinquedo novo. Com os olhos emocionados, assistiu ao vídeo de quando ainda jogava e se vangloriou depois de uma preleção. Se eu errar todos, mas eu vou arriscar tudo que eu for. Se tiver que jogar de livre, eu jogo essa porra. Mas eu não vou perder, porque a gente sabe que a gente tem que botar aqui, Eu queria um desse no meu time. Um Palmeiras diferente do que sofreu em 2014. Eu acompanho muito pouco de dentro do Palmeiras hoje em dia, acompanho mais assim por vocês, pela imprensa. Eu acho que precisa de um tempo para pegar um conjunto. Só contratar grandes jogadores não é o suficiente, você tem que ter um tempo para pegar esse entrosamento, acho que a torcida reconhece isso aí, sabe disso. Oswaldo de Oliveira ainda tem pouco tempo no comando da equipe. Muitas arestas deverão ser aparadas para que o time evolua e não sofra o que passou no final do ano passado. O jogador sabe que a torcida não vai ter toda essa paciência também, porque precisa, né, se representa um time grande, então a torcida sempre vai cobrar. E a torcida também está há alguns anos, né, passando por momentos ruins, então tem que ser uma troca ali, né? A torcida que tem um pouco mais de paciência e o jogador tem um pouco mais que acelere o processo mais, né, para que esse casamento dê frutos o mais rápido possível. Já sobre Valdívia, esse sim. Falar sobre o amigo requer cuidado. Rapaz, eu não quero meter que isso aí não, porque eu sou muito amigo do Valdívia, né? O Paulo Nobre vai negociar pelo Palmeiras, né? Então, por mim, como torcedor, pela qualidade do Valdívia, eu espero que renove, mas eu não tenho nada a ver com isso aí. Eles vão decidir o que é melhor pro clube. Mesmo na liderança do grupo no Campeonato Paulista, o que incomoda o torcedor nas arquibancadas é não vencer um clássico. Na gestão do Paulo Nobre já foram 13 e apenas uma vitória. Nos últimos 10, não conseguiu vencer sequer um. Na próxima quarta-feira, enfrenta o São Paulo, aqui mesmo no Allianz Parque. E não vencer um tipo de jogo importante como esse pesa na cabeça dos jogadores. Sempre que vai ter o clássico contra aquele
aquele time que você não vence há algum tempo, a primeira coisa que vai se comentar durante a semana, durante os dias, isso te joga diretamente uma pressão, né? É claro que o jogador vai falar, pô, não, isso é normal, isso aí, mas claro que até vencer um clássico contra um dos grandes rivais aí, a pressão pro lado do Palmeiras sempre vai aumentar, hein? A última partida que venceu sobre um time grande foi ainda em outubro do ano passado, contra o Grêmio. Já está na hora de dar a alegria ao torcedor, melhor ainda se for em casa. Copa do Brasil, Flamengo, Chapecoense, Criciúma, Cuiabá e Luverdense garantiram vaga para a próxima fase da competição. A equipe de Chapecó goleou o Interporto de Tocantins por 5-2. O Criciúma fez 4-1 no Real Noroeste do Espírito Santo. O Cuiabá ganhou do Muricy de Alagoas por 2-0 e o Luverdense venceu o Cabo Friense por 1-0. Confira agora os gols da vitória do Flamengo diante do Brasil de Pelotas por 2-0. No Maracanã, o Flamengo manteve uma escrita que já vem durando pouco mais de 10 anos. A equipe de Vanderlei Luxemburgo não perde no estádio pela Copa do Brasil desde 2004. E ontem, a vítima da vez foi o Brasil de Pelotas. Paulinho marcou o primeiro a favor da equipe carioca. E Eduardo da Silva fechou o placar já nos acréscimos da segunda etapa, dando números finais ao jogo. Com o placar agregado de 4-1, o Flamengo avança para a próxima fase do torneio. O rubro-negro enfrentará na sequência da competição o vencedor de Salgueiro, de Pernambuco e Piauí. Foi sofrido, foi difícil, no sufoco, mas um gol salvador de Michel Bastos, o Santo, aos 44 do segundo tempo, garantiu a vitória do São Paulo diante do São Lourenço no Morumbi. Achei que não ia dar, viu? Resultado garante ao tricolor a vice-liderança no grupo 2 com 6 pontinhos. Veja na reportagem do Silvestre. Para um jogo de tamanha importância, decisivo, movimento aquém do esperado. 26 mil São Paulinos vêm para o Morumbi. Enfrentam filas discretas, chuva fina e ingressos caros. Apoiam o time que anda devendo também futebol. Assim mesmo, eles tremulam bandeiras no ritmo da confiança. Vamos ganhar! Transpiram otimismo. Tricolor, confiante, 3-0 hoje, irmão. É hoje, 3-0! 3-0, e vamos ganhar do Corinthians! 3-0, hein? Tô de pé do Centurião, hein? É nóis, Tricolor! Arruma o tetra! Na loucura do fanatismo, uma exceção. Rapazinho sincero esse aí, ao comentar as 2 derrotas recentes para o Corinthians. Vamos falar a verdade, estamos freguei dos caras, mas a hora que nós ganhar, vai ser lindo! E os caras vão chorar pra caramba, aí vai ficar esquisito pra eles. Nem parece, mas a disputa é contra o São Lourenço, atual campeão da Libertadores, abençoado pela sua santidade, o Papa Francisco, e não diante do rival da Zona Leste, do padroeiro São Jorge. Rivalidade de fazer fumaça. Os jogadores do São Paulo precisam compensar o que passou para não deixarem o Morumbi vermelho de vergonha. A torcida precisa empurrar e ela tem feito isso. E o nosso time tem agradecido esse apoio. A gente espera para a gente poder sair daqui com essa vitória. Compreendo, Lucão, compreendo. Já o castelhano do Centurión. De aí me forma de pensar de como juega San Lorenzo, assim que para que tenham uma ideia solamente. Para quem não entende o idioma, é tão enrolado quanto a fala relâmpago dos argentinos do São Lourenço. Palavras rápidas no desembarque. O chá e o vestiário estão à espera deles. Na subida para o campo, os donos da casa recebem calor humano das arquibancadas.
Muricy Ramalho em especial. Prestigiado pela maioria, o treinador teria uma dor de cabeça no comecinho da partida. Alexandre Pato, machucado no pé, deixaria o professor na mão. Aparentemente não parece um quadro sério. Claro que por ter ocorrido hoje, naquele momento ele incomodou bastante, inchou, teve um edema aqui imediato no local e realmente estava difícil naquele momento dele continuar por isso. Sem Pato, sem gol. O empate por 0-0 no primeiro tempo é preocupante. Na etapa final, o estádio se levanta finalmente. Em vão, a alegria dura pouco. Impedimento de Centurion inexistente. O replay dos monitores do Morumbi comprova a mesma linha para a revolta do São Paulino. Nos instantes finais, alguns vão embora mais cedo, junto com Paulo Henrique Ganso, vaiado. Eu procurei dar o meu melhor e foi o que eu fiz dentro da partida. Lógico que a gente buscou o tempo todo o gol. Se o gol tivesse saído mais cedo, acho que poderia até dar outro ar no jogo todo, né? Mas as vaias é o torcedor que define como eles querem fazer. Na cativa, desentendimentos. Clima tenso. Até que, no apagar das luzes... Michel Bastos salva a pátria. São Paulo 1-0, graças a ele, que comemora emocionado. E o tricolor, aos trancos e barrancos, fecha o primeiro turno da fase de grupos da Libertadores em segundo lugar e aplaudido. Pois é, depois do jogo, o técnico Muricy Ramalho fez uma avaliação da equipe e explicou também a substituição de Paulo Henrique Ganso. A gente fez um bom jogo, um jogo que a gente se arriscou muito, porque a gente tinha que ganhar aqui em casa, a gente batalhou o tempo todo, teve um volume de jogo bom, tivemos algumas oportunidades, tomamos alguns contra-ataques normal. Então eu acho que foi o time que mais buscou o jogo e o que mais arriscou, né? E acho que mereceu a vitória aí. Quando a gente entra muito na área, aconteceu já que a gente sempre mostra para eles os compactos, mostra as coisas no dia a dia, os gols. E o gol que a gente fez, por exemplo, contra o Danúbio foi parecido com esse de hoje, porque dentro da área tinha 3 jogadores, quando a gente não entra só com um, não confunde ninguém. Então isso é uma coisa que você tem que insistir muito com o jogador. E quando não entra, aí eu ponho alguém mais, como fiz o Kardec, porque senão o Luiz fica muito sozinho lá. O Ganso, ele começou jogando como ele estava jogando, livre, depois arrisquei um pouco mais, pus ele de segundo volante, já fiz isso no Santos. Como ele tem um bom passe, né? Só que ele estava cansado, não é fácil, o jogo dele foi muito duro hoje. Mas ele tem muito crédito, jogador que é diferente, passa bem a bola e a gente não pode deixar um jogador desse nível fora. Então, saiu quando estava 0-0, porque sai com a gente ganhando, aplaudido, assim é a coisa. Então a gente não deve levar por esse lado, deve levar pelo que ele correu, pelo que ele lutou. Bom, a verdade é que o Ganso é um jogador, tem fama, tem status, tem qualidade, né, pensa bastante o jogo, mas há muito tempo ele não consegue engrenar, é muito irregular. Ele alterna bons e maus momentos, às vezes faz umas jogadas geniais numa ou outra partida e passa dormindo tantos outros jogos. E a presença do Ganso ontem ela era muito importante por causa das 2 linhas de 4 muito bem definidas pelo time do São Lourenço. Então, de repente, um passe bem colocado, em profundidade, poderia deixar um dos atletas do São Paulo na cara do gol em condições de fazer. E ele não conseguiu acertar espaço, acho que acertou 1 ou 2 um jogo inteiro.
E era o que se esperava dele na partida. O São Lourenço, repito aqui, foi muito pragmático, fez duas linhas muito próximas, praticamente abdicou do ataque, chegou com perigo uma ou duas vezes, na verdade, mas muito pouco para um campeão da Libertadores América. Estava ciente, crente que ia voltar para a Argentina com um empate na bagagem e acabou punido com toda a justiça. Poderíamos dizer que o São Lourenço é o time do Papa, mas a punição foi divina. O São Paulo esteve muito perto de fazer 1-0, chegou a fazer, inclusive, a arbitragem se equivocou, anulando o gol do argentino, 2 bolas na trave, mas acabou tendo o esforço recompensado aos 44, quando o Michel Bastos acabou fazendo esse gol. E é visível, se a gente puder rever o gol, a falha de marcação do time argentino, porque o Michel Bastos ele vai partindo com total liberdade e o marcador dele só observa. E aí ele chega livre na área, veja só, o jogador que está aqui na entrada da área, está acompanhando, não acreditando que a bola pudesse chegar no Michel Bastos, e quando chega, ele está livre para cabecear e garantir os 3 pontos para o São Paulo. Pontos importantíssimos. Eu diria que se o São Paulo voltar de Buenos Aires com um empate, ele praticamente põe a mão na classificação. Esse negócio de tático, esse esquema tático de 2 linhas de 4 tá manjada pra caramba, né? E é a desculpa mais cômoda para os jogadores e técnicos é dizer que o adversário, valorizar as 2 linhas de 4 dos adversários. Bom, e aí, você não treina para superar as 2 linhas de 4? Você não treina o teu ataque como atacar? Bom, para conseguir tornar as 2 linhas de 4 um pouco mais vulnerável, precisa ter movimentação da bola e movimentação dos jogadores. Será que o Ganso não vê o Pirlo jogar? O Pirlo não dá um pique em campo, né? Não dispara 50 metros, 40 metros, mas, pô, toda hora a bola passa por ele, toda hora ele é opção de jogo, né? Se movimentando e não é fixo lá. Tem uma hora que parece que vai nascer raiz no Ganso, ele anda em campo, né? Então é ele que precisa ter um pouco mais de dinâmica. E o São Paulo ontem não conseguia furar as 2 linhas de 4 porque atacava com poucos jogadores. É só ver que a hora que saiu o gol, quantos jogadores o São Paulo tem no ataque. Aí acabou fazendo o gol. Mas das outras vezes era 6 jogadores adversários contra 2 atacantes do São Paulo, 3 no máximo. Não tem jeito de fazer gol mesmo, pô. A quantidade numérica de adversário é maior do que dos seus companheiros que estão atacando. Mesmo assim, o São Paulo mereceu ganhar porque o São Lourenço veio só se defender, teve um gol legítimo anulado, né, que o seu Humberto Clavirro, esse gol aí anulou, marcando impedimento do Centurião e não estava impedido. E a arbitragem foi boa, surpreendentemente boa, porque ninguém do São Paulo foi lá encher o saco do árbitro. Até o Luiz Fabiano, na hora de reclamar do gol anulado, reclamou com educação. E quem acabou sendo expulso foi o Ceto, jogador reserva do São Lourenço, que foi expulso após o término do jogo. Portanto, vitória merecida do São Paulo, e agora tem a revanche lá na Argentina. Com torcida, hein? Não vai ser sem torcida, não. Agora é com torcida e o São Paulo tem que jogar mais do que jogou aqui para vencer lá. E não vai ser fácil para o São Paulo não, viu? Tem mais brasileiro nesta quinta-feira pela Libertadores. O Cruzeiro está na Venezuela para enfrentar o Mineiros de Guaiana às 10h15 no estádio Comandante Cachamay. A equipe do técnico Marcelo Oliveira entra em campo em busca da primeira vitória na competição. Até agora, foram 2 empates em 2 jogos. Uma vitória deixa a equipe mineira na liderança do Grupo 3, ao lado do Universitário Sucre da Bolívia, com 5 pontinhos. A equipe venezuelana soma apenas 1 pontinho. Com Leandro Damião confirmadíssimo no ataque, a Celeste espera desencantar de vez para conseguir marcar o primeiro gol na competição. O volante Williams, com uma lesão na coxa esquerda, e o atacante William, com dores no pubis, estão fora e serão substituídos por quem? Por William Farias e Alisson. Só o William nesse jogo. E o assunto agora é a Ponte Preta. Aliás, deixa eu mandar parabéns. Espera um pouquinho, para o TP. Nasceu, vem aqui, fecha comigo aqui. Nasceu o Diego, porque falou da Ponte Preta, eu lembrei de quem?
do Flávio Prado. E nasceu o Diego, netinho do Flávio Prado. Ele já tem a Isadora e agora nasceu o Diego. Parabéns, Flávio Prado. Parabéns, Bruno, Lídia. Olha, eu não sei como... O Diego é tão lindo, tão perfeitinho. Não dá pra ter o avô que tem, né? Vô feio. Mas parabéns, gente. Bom, os pais são bonitos, né? Um beijinho pro Diego. A tia não vai visitar porque tá sarando de uma gripe muito forte. Mas olha, logo pego você no colo e mordo, viu? Bom, a Macaca anunciou nesta manhã a chegada de um reforço de peso para comandar o setor ofensivo. O atacante Borges, que foi campeão brasileiro vestindo as camisas do São Paulo e do Cruzeiro, além de ter faturado uma Libertadores com o Santos, vai vestir a camisa 9 da Ponte. Aos 34 anos, Borges assinou o contrato com o Majestoso até o final deste ano e chega para ser a referência da Ponte durante a Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Ele só pode ser inscrito nesse Paulistão caso a Macaca se classifique para a próxima fase. O Borges estava no Cruzeiro, mas não teve o contrato renovado no final da última temporada. Com problemas físicos, ele participou de apenas 19 partidas no ano passado. Primeiro time com classificação garantida para a próxima fase do Paulistão, o Santos segue treinando para o confronto do próximo sábado às 4 da tarde contra o Audax no Pacaembu. O técnico Marcelo Fernandes não pretende poupar ninguém e deve colocar em campo força máxima para continuar a melhor campanha da competição. Uma vitória diante do time de Osasco vai manter também a importante campanha do técnico santista que assumiu a equipe há pouco mais de uma semana e tem um aproveitamento de 100% com 4 vitórias em 4 jogos. E tem mais, eu continuo, só falo aqui eu. Depois de 2 anos de vacas magras, os cofres do Palmeiras estão cheios em 2015. Além das rendas milionárias nos jogos em casa, o Verdão está com a camisa cheia de patrocínios. Mas mais um patrocínio foi anunciado hoje com a presença do presidente e de astros do time. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Primeiro, Gabriel Jesus bancou o modelo. Vestindo o uniforme do Palmeiras, posou para fotografias ao lado de Cristaldo, Arouca, Robinho, João Pedro e Natan. Depois, pela primeira vez na carreira, foi escalado para uma entrevista coletiva. Foi a estreia dele em frente às câmeras, enfrentando as perguntas dos jornalistas. É, meio complicado, né? Mas eu fiquei sabendo hoje de manhã. Não, mas tranquilo. Eu prefiro encarar o zagueiro do que câmera, né? É mais fácil. Mas é tranquilo. Tô me acostumando. A maioria das perguntas era para conhecer mais sobre o maior candidato a craque revelado nos últimos tempos pelas categorias de base do Palmeiras. Eu sou bem tímido, sim, sou mais na minha. Mas sempre que pode eu chego, pergunto, para pegar um pouco mais de experiência, né? Acho importante, né? Tá sempre conversando e tal, para você se aprimorar mais ainda também no conhecimento dos jogadores lá. Cara, tem muitos exemplos lá de atletas. O Zé Roberto, cara da idade que é, o físico que o cara tem. Então, é um espelho pra mim, né? Gabriel não só se espelha, quer ser um deles, fazer sucesso. Para isso, não tem poupado esforços. Ainda estou aprimorando, todo treino eu fico, saio só praticamente à noite de lá. Então, acho tranquilo isso em questão de subir. E hoje são poucos. Acho que nenhum, né, jogador é completo. Eu cada vez mais gosto de trabalhar os meus defeitos para aprimorar e conseguir. Não dá para esconder a ansiedade de marcar o primeiro gol como profissional. Eu sou atacante, né? Eu sempre quero estar fazendo gols, mas eu tô tranquilo em questão a isso. O que importa é a vitória e eu, quando poder entrar, ajudar a minha equipe. A entrevista de Gabriel Jesus aconteceu no evento de lançamento de mais um patrocinador do Palmeiras. Agora a camisa do clube é a mais valiosa do futebol brasileiro e vai girar em 2015 50 milhões de reais de receita. Tudo se iniciou com uma degustação na camisa do Palmeiras, o que agradou muito aos proprietários da faculdade, e se iniciou uma conversa para que isso pudesse virar muito mais do que uma parceria, mas
um patrocínio na camisa do clube. Concluindo esse patrocínio, nós tivemos a felicidade de ter a camisa mais valorizada do Brasil no ano de 2015 e, historicamente, na Sociedade Esportiva Palmeiras, absolutamente nada parecido. Então, é com muita alegria, com muita felicidade que eu comunico que, a partir de hoje, todo sócio Avante tem 25% de desconto em todos os cursos da Faculdade das Américas, exceto o curso de Medicina. Tudo que tiver a ver com o Palmeiras e com o futebol, os melhores alunos terão garantido já um estágio no Palmeiras, que eu acho que isso pode ser um incentivo muito grande também a todos os alunos, poderem estagiar num clube grande como o Palmeiras. E eu acho que isso também faz parte dessa parceria. Quer dizer, tudo que a FAN está fazendo para o sócio torcedor, o Palmeiras vai fazer também em contrapartida para os alunos da FAN. À tarde, o Verdão foi a campo na academia de futebol para mais um dia de treinos e o Osmar Garrafa acompanhou. Mesmo sem entrar em campo, Valdívia continua sendo notícia no Verdão. Depois de ter realizado ontem seu primeiro treinamento com bola, não teve como o Palmeiras evitar que o Mago atenda a convocação da seleção chilena para 2 amistosos nesse mês. Um deles contra o Brasil, no próximo dia 29 no continente europeu. O técnico Oswaldo de Oliveira fez questão de admitir o seu descontentamento com a imposição da Federação Chilena. A maior preocupação dele é com a antecipação do retorno de Valdívia aos gramados. A programação inicial da comissão técnica, em conjunto com o departamento médico do clube, era manter Valdívia na academia para deixá-lo pronto para a fase final do Paulistão. Mas com essa convocação da seleção chilena, uma nova data foi definida para que o Mago, enfim, volte aos gramados com a camisa palmeirense. Dia 5 de abril, contra o Mojimirim, pela penúltima rodada da primeira fase do campeonato estadual. Quanto à renovação de contrato de Valdívia, a informação é que as partes já tiveram uma reunião e a proposta que teria sido feita ao atleta, não confirmada oficialmente pela diretoria do Verdão, seria a seguinte: o clube estaria disposto a pagar ao atleta R$150 mil de salários fixos e mais R$50 mil para cada vez que Valdívia entrar em campo com a camisa do Verdão. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Essa novela aí do Valdívia, pelo jeito, vai longe. A gente não pode esquecer, porque a gente tem a referência do Valdívia no ano passado, e o Valdívia foi fundamental. O Palmeiras, ele tem um bom time, o elenco foi montado esse ano, aos poucos vai se acertando, mas falta um homem de criatividade. Talvez hoje seja o maior problema do Palmeiras, do Oswaldo Oliveira, alguém que sabe que pense mais o jogo no meio-campo do que outros atletas. Só que tem o Cleiton Xavier ali também na ponta da agulha. Quer dizer, então, o Valdívia, ele está fazendo falta? Tá. Só que na temporada passada o Palmeiras não tinha um jogador como o Cleiton Xavier, que pode muito bem fazer o que o Valdívia fez. Então, por isso, até acho que o Palmeiras vai jogar um pouco mais duro com o Valdívia nessa renovação de contrato. Eu fico imaginando e penso o seguinte, né? Como o Valdívia humilha o Palmeiras, como ele humilha o Palmeiras e não tem de presidente ao departamento médico, não tem que dê um basta nisso. Não sei o que existe de escrito que protege tanto o Valdívia, mas ele humilha o Palmeiras. É blindado, humilha. Né? Pode fazer o que Ele for. humilha o Palmeiras, humilha o departamento médico do Palmeiras, humilha o presidente, ele faz o que ele quer, a hora que quer, do jeito que quer. E manda os dirigentes do Palmeiras, manda um chupa para os dirigentes do Palmeiras. Hora de falar do Corinthians, que se prepara para enfrentar uma verdadeira maratona de jogos a partir do próximo domingo. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O sossego do técnico Tite do Corinthians está acabando. A partir de domingo vai começar uma verdadeira maratona do Alvinegro no Campeonato Paulista. Serão 4 partidas em apenas uma semana. Isso mesmo, você não ouviu errado. A cada 2 dias, um jogo. A literatura nos mostra que você precisa de, no mínimo, 72 horas entre um jogo e o outro para o atleta estar 100% recuperado. Nós não vamos ter isso. Calma, que vamos explicar essa confusão.
Domingo, o Capivariano fora de casa. Terça, a Portuguesa e quinta, a Penapolense, ambos na Arena Corinthians. Domingo, o Bragantino em Bragança Paulista. Vale lembrar que são apenas 28 atletas inscritos no torneio e já tem desfalque nessa lista. Essa limitação de apenas 25 atletas de linha, isso para nós é muito ruim. Os clubes grandes, principalmente, acredito que estejam em mais de uma competição, ficam prejudicados. Vale lembrar que a recomendação da FIFA é para que os jogos aconteçam no intervalo de 72 horas. O preparador físico Fábio Massaridian já viveu essa situação diversas vezes na carreira. Eu já passei por isso aqui no Corinthians mesmo. Nós em 99 jogamos acho que terça, quinta e domingo, se não me engano. Tite e o preparador físico conversaram em boa parte do treino. O planejamento já está em curso. Nós conversamos já na semana passada e conversamos hoje novamente. Quer dizer, ele vai escalar a equipe agora para domingo. Nós temos uma equipe aí de 25 jogadores de linha, sendo que alguns estão fora. Caso o Lodeiro, o Fábio Santos, o Mendonça. Então teremos mais o Elias. Então teremos teoricamente 21 jogadores de linha. A quantidade de jogadores, evidentemente, é pequena. Nós temos que ser muito cuidadosos de saber qual atleta está recuperado ou não. Nós não podemos errar aí no diagnóstico da recuperação desse atleta. Se ele não estiver recuperado, ele não pode ir a campo. Voltamos a falar do São Paulo, que ontem venceu o São Lourenço por 1-0. Com a sensação de missão cumprida, apesar do sofrimento, os jogadores do Tricolor se reapresentaram nesta quinta-feira. Confira as informações com o repórter Alexandre Silvestre. Relaxamento após vitória suada. Quem jogou muito tempo contra o São Lourenço realizou o chamado treino regenerativo no dia seguinte. Para os demais, coletivo na chuva diante do Nacional. Aliviado, o São Paulo inicia a preparação para jogos do Campeonato Paulista. Domingo em casa enfrenta o Marília, provavelmente com time misto ou reserva. Na quarta-feira encara o Palmeiras, clássico no Allianz Parque. E na sequência recebe o Linense. Libertadores só no dia 1º de abril. Duelo na Argentina frente ao São Lourenço. Até lá, Alexandre Pato, que torceu o tornozelo direito no primeiro minuto da disputa de ontem, deverá estar liberado pelo departamento médico. A lesão, apesar do inchaço, foi leve. Outro atacante, o Allan Kardec, que foi para o campo hoje, elogia o comportamento da equipe, mas reconhece que individualmente, ele, no momento, um reserva de luxo, precisa melhorar. Acontece que quando você joga com a regularidade um pouco menor, a confiança talvez não seja a mesma. Então, você acaba perdendo um pouco de confiança, o rendimento acaba caindo um pouco, isso acaba atrapalhando. E eu sei que eu tenho muito ainda a render, muita coisa pode ser, muita coisa boa. E eu sei que aos poucos isso vai voltando. A torcida apoiando o time, os jogadores cada vez mais se unindo. Quando cresce coletivamente, individualmente também acaba crescendo. Então, eu estou com a cabeça tranquila, em primeiro lugar. E acho que isso é o fator mais importante para você poder trabalhar. Mas sempre querendo mais, porque se eu tivesse que dizer hoje, é claro que eu não estaria satisfeito. Pois é, Alan. O negócio então é esperar pelo chamado do professor. Resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.net. Você acha que os clubes serão realmente punidos se não cumprirem as exigências da medida provisória assinada pela presidente Dilma? Não, né? 61% dos votos. A Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Amanhã às 10h30 da manhã tem Super Esporte. A gente se encontra às 6 da tarde. E agora o Celso vai pro jornal agora? É isso aí. Jornal da Gazeta, hein? Gamberini e Juliana me esperam. Beijo, até amanhã. Tchau, Godoy. Tchau, 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 tchau. Fiquem com Deus. Ainda é possível. É possível. Isso. Graças a Deus.